Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. Meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos de volta. E primeiramente, queria desejar a todos um feliz ano novo, um próspero 2022. A todos vocês que acompanham o canal e as respectivas famílias. E vamos falar sobre o caso de hoje. Hoje a gente vai falar do caso da família Rogers, um dos crimes mais bárbaros já tratados aqui neste canal. Vamos aos fatos. Joan May Etzler, mais conhecida como Joe, nasceu no dia 12 de novembro de 1952, na cidade de Van Wert, no estado norte-americano de Ohio. Ela era a segunda filha de Wilhelm Albert Etzler e Virginia May Reed Etzler, um casal de ascendência alemã que havia nascido e sido criado em Van Wert. As famílias de ambos eram de tradicionais fazendeiros locais, que trabalhavam nas terras da região havia pelo menos 4 gerações. Joe May cresceu na fazenda dos pais, mas foi poupada de qualquer trabalho manual. Ao invés disso, ela frequentou a única escola do condado, onde se dedicou às aulas de música e ingressou na orquestra do colégio, tocando clarinete e violoncelo. Ela também jogava softball e boliche, e participava de algumas irmandades estudantis locais. Na escola, Joe May conheceu Hall Rogers, um típico garoto do campo, calado e tímido, que imediatamente a encantou. Hall era o oposto de Joe May, que era extrovertida, falante e sociável, mas neste caso, os opostos pareceram se atrair. Eles começaram uma relação e ao final da graduação, em 1970, quando Joe May tinha apenas 17 anos, ambos foram morar juntos no rancho de Hall, onde se dedicaram a criar vacas leiteiras. Um ano mais tarde se casaram, quando então Joe May passou a adotar o sobrenome do marido, Rogers. E em 1972 tiveram sua primeira filha, Michelle. Em 1974 nascia a caçula, Christy. Alguns anos mais tarde, em 1978, com os negócios indo bem, Hall e Joe May decidiram ampliar suas atividades e compraram a fazenda de 200 acres dos pais de Hall, que tinham decidido abandonar a pecuária e se mudar para Michigan. Em 1980, o irmão de Hall, um ex-militar de nome John, foi dispensado do corpo de fuzileiros navais e decidiu ir viver na fazenda que agora pertencia ao irmão. Ele comprou um pequeno pedaço da terra e passou a morar em um trailer marrom e branco estacionado a poucos metros da casa principal da fazenda. Tudo parecia ir bem na família Rogers, até que um dia, em 1988, a polícia do condado de Van Wert apareceu à porta. Eles traziam uma história estranha. Uma mulher de nome Laura alegava ter sido abusada sexualmente por muitos anos por John, o irmão de Hall. Mais que isso, ela contou à polícia que John tinha lhe confidenciado que há anos também abusava da própria sobrinha, a filha mais velha de Hall e Joe May, então com 16 anos, Michelle. Incrédulo, Hall imediatamente chamou a filha à presença dos policiais. Encabulada, ela acabou confessando que realmente vinha sofrendo abusos por parte do tio desde pelo menos os 12 anos de idade. Foi um duro golpe para Hall. John saiu algemado da casa e foi levado à prisão do condado do xerife. Mais tarde, já em 1989, ele foi condenado por estupro e sentenciado a cumprir entre 7 e 25 anos de cadeia. A família estava abalada. A mãe de Hall e a avó de Michelle se recusou a acreditar nas acusações e sustentava que Michelle estava mentindo. Apesar das evidências contra John, que incluíam não apenas os relatos das vítimas, mas até fotos de Michelle seminua, amarrada e claramente aterrorizada, fotos essas tiradas pelo próprio John, uma parte da família acompanhou a mãe de Hall e se manteve contra a menina. Revoltados, Joe May, Hall, Michelle e Christy cortaram relações com diversos familiares. No verão daquele ano, fartos de toda a situação, decidiram que mereciam tirar longas férias em algum lugar quente e ensolarado. O distante estado da Flórida foi o destino escolhido. Finalmente, após mais de um ano de brigas e sofrimento,
alguma animação parecia pairar sobre a família. Seria a primeira vez que eles sairiam de Ohio. Os Rodgers planejaram partir no dia 26 de maio de 1989. De última hora, porém, a pessoa que tinha se comprometido a cuidar das vacas da fazenda enquanto a família estivesse fora desistiu do trabalho, para não cancelar as férias e permitir, assim, que sua família aproveitasse o verão quente do sul dos Estados Unidos. Hall decidiu ficar e emprestou seu carro a John May para que completasse a viagem com as filhas. Tristes por deixarem Hall para trás, mas animadas pela oportunidade de conhecerem a Flórida, as três partiram na data marcada. A viagem foi tudo e um pouco mais que as três esperavam. Elas aproveitaram intensamente as atrações da Flórida: o calor, a praia, o sol, o imenso zoológico de Jacksonville, o Kennedy Space Center e a Disney World. Elas tiraram várias fotos dos locais aonde iam e pareciam animadas. Em 1º de junho, elas partiram para a última etapa das férias, Tampa, saindo de Orlando. Elas passariam um último dia ali e retornariam a Ohio. Na viagem entre Orlando e Tampa, John May acabou pegando um retorno errado na estrada e se perdendo. Ela parou em um posto de gasolina para checar um mapa que trazia consigo. Naquele instante, um homem simpático e prestativo se aproximou do carro e perguntou se podia ajudar. John May ficou feliz em receber ajuda e explicou que não conseguia encontrar o caminho para o hotel que tinha reservado. O homem apontou a rota correta no mapa e disse que elas não estavam longe do local. 2 dias mais tarde, 3 de junho, era a data prevista para que John May, Michelle e Christy retornassem para casa. Hall esperou por elas o dia todo, mas elas nunca apareceram. Ainda assim, ele não se desesperou. Aguardou mais 2 dias, imaginando que talvez as três estivessem se divertindo tanto que haviam decidido esticar um pouco mais a viagem. Porém, ao final do dia 5 de junho, quando elas ainda não haviam dado nenhum sinal de vida, Hall foi à polícia para registrar uma ocorrência de desaparecimento. A princípio, os policiais pareceram não se importar muito. Se baseando no relato do próprio Hall, também concluíram que as três deviam ter esticado um pouco mais a viagem, querendo aproveitar ao máximo as férias. No dia 8 de junho, uma faxineira do hotel em Tampa, onde mãe e filhas estavam hospedadas, foi limpar o quarto da família e percebeu que o mesmo não havia sido usado nos últimos dias. As camas não tinham sido desfeitas e a bagagem, a mobília e outros objetos estavam exatamente no mesmo local onde ela havia deixado durante a última faxina, muitos dias antes. Ela contatou o gerente do hotel, que, por sua vez, chamou a polícia. Ao chegarem ao local, os detetives foram informados de que 3 mulheres estavam hospedadas naquele quarto e que aparentemente haviam desaparecido. Foi então que os policiais fizeram a conexão com outro incidente bizarro, ocorrido 4 dias antes, em 4 de junho. A descoberta de 3 corpos femininos não identificados, resgatados da Baía de Tampa. Impressões digitais encontradas no quarto foram colhidas e posteriormente comparadas às dos corpos, e a confirmação final de suas identidades veio dos registros dentários. Eram, de fato, John May, Michelle e Christy. Pesquisadores marinhos da Universidade do Sul da Flórida estimaram, a partir de correntes e padrões oceânicos, que as vítimas foram atiradas de um barco, e não de uma ponte ou terra seca, e que isso tinha ocorrido entre 2 e 5 dias antes de serem encontradas no mar. Outras pistas surgiram. No quarto abandonado do hotel, os detetives encontraram uma máquina fotográfica com o rolo de fotografias usado. Ao revelarem as imagens, descobriram as últimas fotos tiradas pela família, em 1º de junho. A imagem do pôr do sol na Baía de Tampa, tirada através da janela do quarto, e uma foto de Michelle se arrumando para sair. Um dia depois de vasculharem o quarto, os policiais encontraram o carro dos Rodgers, um Oldsmobile Calais 1984 com placas de Ohio, abandonado nas docas do porto de Tampa. Dentro do carro, havia 2 bilhetes escritos à mão. O primeiro deles tinha sido escrito com a letra de John May, e eram orientações de como chegar ao estacionamento das docas onde o carro tinha sido encontrado. Já o outro bilhete tinha sido escrito com uma letra que ninguém soube reconhecer,
e era o endereço do hotel onde a família tinha ficado hospedada em Tampa. Embora a polícia achasse suspeito o fato da caligrafia do segundo bilhete não pertencer a nenhuma das três mulheres, no primeiro momento a investigação se concentrou no primeiro bilhete, em especial em suas misteriosas linhas finais, onde se lia a seguinte anotação: azul com branco. Não demorou para que os detetives concluíssem que uma anotação sobre cores encontrada em um bilhete na doca de um porto muito provavelmente se referiria a um barco. Ainda assim, havia centenas de barcos azuis e brancos em Tampa. Era uma pista, mas que levava a inúmeras possibilidades, que a polícia talvez não tivesse a capacidade operacional de esgotar. Sem novos caminhos para onde ir, a investigação estancou. Desesperada, a polícia encomendou a confecção de outdoors com a imagem do bilhete de caligrafia desconhecida estampada e a seguinte pergunta: quem escreveu este endereço? No cartaz, também havia a promessa de uma recompensa de $25 mil para pistas que levassem ao autor do bilhete. Logo uma mulher se apresentou, afirmando que um vizinho seu, que ela já considerava um homem bastante estranho, tinha uma caligrafia muito parecida à do outdoor. A polícia investigou o homem e, para imensa surpresa dos investigadores, ele já estava sendo acusado de um crime, o do estupro de uma turista canadense em seu barco, bingo, azul e branco. Testes de caligrafia foram feitos e conectaram um homem ao bilhete. Seu nome era Oba Chandler, ele era de Ohio, assim como a família Rogers, e era um criminoso sexual conhecido. Juntando todas as peças do quebra-cabeças, a polícia reconstituiu os últimos passos de John May, Michelle e Christie no dia 1º de junho de 1989. Depois de se perder a caminho do hotel de Tampa, a família Rogers foi ajudada por ninguém menos que o próprio Oba Chandler. Usando um mapa de John May, ele explicou como chegar ao hotel e escreveu o endereço do local em um pedaço de papel, que mais tarde seria achado dentro do carro. John May agradeceu e, provavelmente quando já estava disposta a partir, recebeu de Oba um convite inusitado. Ele perguntou se ela e as meninas não estariam dispostas a acompanhar o lindo pôr do sol da Baía de Tampa em seu barco, naquele fim de tarde. Talvez John May tenha ponderado os riscos, a gente nunca vai saber, mas o fato é que ela aceitou o convite e as três ficaram de se encontrar com Oba algumas horas mais tarde no porto de Tampa. Naquela tarde, seguindo as orientações de Oba Chandler, mãe e filhas finalmente chegaram ao Hotel Days Inn, em Tampa. Ali, elas tiraram fotos do entardecer na baía e delas mesmas no hotel, se arrumando para o que elas imaginavam que seria um anoitecer agradável em um veleiro no litoral da Flórida. Em algum momento antes do pôr do sol, as três deixaram o hotel e pegaram o Oldsmobile Calais da família até o porto de Tampa, onde encontraram Oba. Os quatro então embarcaram no veleiro azul e branco e zarparam, se afastando da costa. O inferno da família Rogers começava. Não se tem certeza da exata cadeia de eventos que se iniciaram após o barco zarpar. A teoria mais aceita, porém, é que, quando já estavam longe o suficiente da costa para que ninguém os visse, Oba sacou seu revólver, rendeu as três mulheres e as amarrou. Ele então as estuprou e, após o ato, desceu ao convés inferior para buscar pedaços de corda que tinha cortado anteriormente e 3 blocos de concreto. Ele retornou para junto das mulheres e, em 3 segmentos de corda, fez laços de forca em uma das pontas e amarrou a outra aos blocos de concreto. Oba então colocou o laço nos pescoços das 3 mulheres e atirou, um a um, os blocos no mar. Cada uma das 3 foi arrastada para o fundo do mar pelo seu bloco de concreto e morreu afogada. Além da extrema crueldade do método, o terror psicológico deve ter sido inimaginável. Não havia sinais de vendas nos olhos dos cadáveres, o que significa que uma viu a outra morrer, e assim as últimas já sabiam de seu destino de antemão. Não se sabe, porém, em que ordem Oba matou as 3 mulheres da família. Os corpos foram encontrados no dia 4 de junho, boiando na Baía de Tampa. As mãos de John May e Christie estavam amarradas às costas, mas Michelle havia libertado uma das mãos de suas amarras, o que mostra o quanto ela lutou pela própria vida. As autópsias mostraram que todas as 3 vítimas tinham água nos pulmões, provando que foram jogadas na água enquanto ainda vivas.
O estado parcialmente despido dos 3 corpos indicava que antes do assassinato elas tinham sido sexualmente agredidas. Apesar do uso de blocos de concreto, os corpos inflaram como resultado da decomposição e flutuaram para a superfície, onde foram encontrados. A investigação demorou um total de 3 anos para juntar todas as peças do quebra-cabeças. Em 4 de novembro de 1994, Oba foi condenado pelos assassinatos e sentenciado à morte. Ele manteve sua inocência e continuou a buscar recursos legais enquanto estava no corredor da morte na Flórida. Ele admitiu o incidente com a vítima canadense, mas disse que o sexo foi consensual e que a vítima mudou de ideia durante o ato. Oba Chandler foi executado por injeção letal às 16 horas e 8 minutos do dia 15 de novembro de 2011, na prisão estadual da Flórida, em Rayford. Em 25 de fevereiro de 2014, a polícia da Flórida revelou que novas evidências de DNA ligavam Oba a um estupro e assassinato não resolvidos de uma mulher de nome infeliz Berrios Berigis, ocorrido em Coral Springs, na Flórida, em 27 de novembro de 1990, apenas alguns meses após a chacina da família Rogers. É muito provável que, ao capturarem Oba, os policiais tenham tirado de circulação um serial killer, que faria outras vítimas fatais, além da família Rogers e de velhice. Bom pessoal, esse foi o caso de hoje. Deixe aí nos comentários o que você achou. O seu post pode ser lido e repercutido no vídeo exclusivo dos colaboradores, postado toda quarta-feira, no qual discutimos teorias e ideias trazidas por vocês e também trazemos dicas de documentários, sites, livros e canais relacionados a crimes e mistérios. Então, para receber o dobro de conteúdo, se torne um colaborador do canal por meio do link do Apoia-se, postado na descrição do vídeo. Então é isso, por hoje é só. Um grande abraço e muito obrigado por acompanhar o canal.